Fala galera, eu tô fazendo esse vídeo no domingo, esse domingo agora, 31 de maio, com essa cara de mendigo, enfim, algum motivo, por um motivo que é de tentar falar e tentar dialogar aí com vocês no Brasil. Tentar, né, a gente conversar um pouco sobre questões um pouco sérias, né? Então, pra quem não sabe, pra quem não acompanha tantas minhas redes e agora tá vendo finalmente um post meu, ou a minha cara de novo depois de tanto tempo, eu não costumo fazer vídeos, esse é o meu primeiro vídeo e eu não sei se eu vou fazer outros. Não acredito que eu vou fazer outros, não é minha intenção, tá? E eu tô morando no Canadá desde 2018 e isso significa que eu estou preso no Canadá por causa da pandemia. Não que eu estivesse para voltar pro Brasil agora, eu visitei o Brasil em fevereiro, antes da pandemia e do lockdown geral, né? Graças aos céus. E agora eu tô aqui, sem condição de voltar ou sem condição de fazer qualquer coisa pelo Brasil, apesar da grande indignação com a situação atual. Então eu tô fazendo o que eu dou conta, que é fazer um vídeo. Tananã, muito útil, né? E por que eu tô fazendo isso? Porque eu tô vivendo duas realidades muito diferentes, né? Por um lado, eu tô vivendo no Canadá, que tá lidando muito bem com a crise, né? Não é o melhor país do mundo em lidar com a crise, mas com certeza tá lá em cima. E eu tô acompanhando, obviamente, o Brasil, como sempre. Eu adoro política, eu adoro situações, enfim. Eu adoro política, então eu acompanho o Brasil desde sempre. Eu acompanho notícias, leio em português, assisto jornal, acompanho as redes sociais, né? Acompanho tudo que tá acontecendo aí. E isso me deixa meio maluco às vezes, porque de um lado eu tô vendo um país que tá caminhando, que tá fazendo tudo certo, que, enfim, as coisas estão acontecendo, a pandemia, tipo, o isolamento já tá acabando, já tem várias coisas reabrindo, sabe? Até o shopping eles estão cogitando reabrir, não vão reabrir, mas cogitaram. E isso tem me deixado, assim, numa realidade muito diferente. Como é que o Canadá tem lidado com a crise em comparação com o Brasil? Uma coisa que eles têm feito de diferente, que eu tenho achado, assim, bem diferente. Me corrijam aí se eu estiver errado. Que é fazer lives diárias. Então, de segunda a sexta, você começa amanhã com a live do primeiro-ministro, que seria o nosso presidente, que é o Justin Trudeau. E o Trudeau, ele, todo dia na live dele, ele dá atualizações sobre o país, né? O que está acontecendo com o país e o que ele está fazendo, ou o que o governo dele, no caso, está fazendo para poder melhorar a crise, para poder amenizar a crise. Então eles dão atualizações sobre a doença, eles falam sobre novas pesquisas, sobre novas descobertas em relação à doença, e eles falam sobre o que o governo está fazendo para ajudar, e, enfim, qualquer outro tipo de atualização correlata aí a essa situação de pandemia. Depois vem a live do governador da província, né? Aqui não é estado, eles chamam de província, mas essencialmente, assim, tirando detalhes específicos, vamos dizer que é a mesma coisa, tá? E aí, aqui no caso de Ontário, onde eu tô morando, o nome da província é Ontário, o governador Doug Ford é quem fala depois. Isso são lives distintas, tá? Essas pessoas não se encontram. E o Doug Ford sempre faz as lives dele também, falando atualizações do governo local, né? Da província, e dando depois a palavra para os profissionais de saúde para fazerem atualizações sobre o coronavírus, sobre a pandemia, sobre novas descobertas em relação ao vírus, sobre novas questões de tratamento, sobre questões de teste, números, né? Então todos os dias eles fazem isso. E depois vem a terceira live, mais a metade pro final da tarde, que é do prefeito de Toronto, que é onde eu moro, que é do John Tory. Né? E aí ele fala sobre a situação da cidade em particular, em que ele fala sobre números, em que ele fala sobre, enfim, todas as mesmas coisas, só que no contexto da cidade agora. E isso é muito bom, porque as pessoas se mantêm sempre atualizadas e sempre bem informadas. E não acredite que é porque eles são, meu Deus, políticos maravilhosos, né? Antes de começar a pandemia, o Trudeau era atacado constantemente por erros políticos dele. Ele comete erros como qualquer político, né? O Doug Ford nem se fala. O governador daqui de Ontário é chamado de Trump do Canadá, né? Então, assim, ele não é uma pessoa muito popular. Ele fez cortes na saúde, cortes na educação antes da pandemia começar. Então, ele estava constantemente sob ataque da mídia e da população por erros de gestão antes disso tudo começar. E o John Tory, prefeito de Toronto, ele também tem suas críticas, ele é bem conservador, já é um senhor aí, um senhor branco canadense, né? Então, ele também era bem criticado pelas decisões, ele era um cara conservador, e Toronto é uma cidade com mais de 50% de imigrantes, né? Mas mesmo assim, nas lives atuais, na situação atual, todos eles têm lidado muito bem com a crise e têm sido elogiados.
O Doug Ford mesmo, uns dias atrás, umas semanas atrás, teve um protesto aqui em Toronto pedindo a reabertura do comércio, pedindo para reabrirem as coisas. E o Doug Ford simplesmente virou e falou: não, é um monte de maluco. A gente não vai reabrir nada enquanto uma vida estiver em risco. A gente não vai reabrir a economia. O que eu achei incrível. E depois ele simplesmente falou: e se esses malucos quiserem, eu pessoalmente ajudo eles a encontrar outro país. Então é uma postura assim diferente de seriedade que o Canadá tem tido em relação à pandemia, apesar das diferenças políticas e ideológicas deles. E bom, o Canadá já está reabrindo as coisas, apesar de não ter zerado os casos, mas o número de casos aqui é muito, muito baixo, tá? As cidades que ainda tem aumento de casos, como Vancouver, como Toronto, elas têm tido reaberturas mais lentas e mais bem controladas justamente por isso, tá? E, enfim, esse vídeo aqui eu tô querendo falar de uma outra questão e por que eu acho que no Brasil é um problema que não haja isso, esse tipo de informação responsável vindo do governo, não vai ter, então não espere, mesmo que eles fizessem, ou mesmo que eles estejam fazendo, a informação não é uma informação responsável, tá? E as informações que se conseguem através da internet são uma bolha. Então eu tô fazendo esse vídeo para explicar essa bolha e para falar sobre o fenômeno de fake news que todo mundo sabe que está acontecendo no Brasil. Então, para isso eu vou ter que explicar como é que as redes sociais, elas montam a sua linha do tempo, como é que elas montam o seu feed, né? Como é que elas fazem sua timeline. E como é que elas fazem isso? Bom, elas monitoram, a partir do momento que você cria a sua rede social, o que você curte e o que você engaja. Isso significa coisas que você curte, coisas que você para ler, coisas que você para assistir, imagens que você para ver, comentários que você faz e compartilhamentos, claro. Além das páginas que você curte. E o que ele faz com essa informação? Primeiro que você se pergunta, como é que ele descobre isso? Primeiro ele só olha quanto tempo você parou no seu celular, no seu computador, numa postagem. Se você parou tanto tempo, eles consideram que você consumiu aquela postagem. E aí se você curtir, comentar ou compartilhar, acabou, ele já tem essa informação. E assim eles vão criar uma ficha sobre você. E nessa ficha eles vão anotar suas informações, eles vão anotar o que você gosta, quais horários você gosta de consumir certos tipos de conteúdo, sim, ele faz isso também. E aí ele vai criar a sua linha do tempo. Ele vai começar a te mostrar conteúdo. E por que o Facebook, o Twitter e etc. eles fazem isso? Eles fazem isso para te engajar. Afinal de contas, eles são plataformas gratuitas, né? E, como todo mundo já sabe, nada é de graça nesse mundo. Então é gratuita porque eles estão conseguindo o quê? Os seus dados. Eles estão conseguindo essa ficha sua, essas informações sobre você. E aí o que ele faz com isso? Ele te mostra propaganda. Então ele sabe que às 7 da noite, por exemplo, você está mais disposto a olhar postagens sobre, sei lá, camisetas. E aí ele começa a te mostrar camisetas às 7 da noite. Ou você está mais disposto a olhar sobre programas de edição de vídeo. Aí ele vai começar a te mostrar aquilo. Né? Independente do que seja, esse é o objetivo do algoritmo. É te entreter para você se manter ali na rede social cada vez mais tempo, né? E ao mesmo tempo te vender conteúdo relevante, porque senão essas redes sociais não ganham dinheiro, elas ganham dinheiro através dos anunciantes, já que você não paga pelo serviço dela, alguém paga, e são os anunciantes. Então por isso ela precisa dessa boa informação. E aí qual o problema disso? É que isso cria uma bolha, né? Isso cria uma bolha de informações. Se você só curte cachorro, você não vê post de gato, né? E o que não significa que os gatos não existam. E se você só curte gato, você não vê cachorro, o que não significa que os cachorros não existam. Então você deixa de ver todo um espectro da informação simplesmente por causa do algoritmo dessas redes sociais, né? Por causa dessa bolha artificial que eles criam. Então você deixa de ver tudo o que está acontecendo. Se você é do centro-oeste, às vezes você não está vendo o que está acontecendo no norte, no nordeste, no sul, no sudeste, ou vice-versa. Né? Se você só curte conteúdo local, se você, por exemplo, só curte conteúdo de Brasília, ou se você só curte conteúdo de São Paulo, você para de receber as informações ao redor depois de certo tempo. Né? Tirando uma informação ou outra que o algoritmo por acaso venha trazer para você, talvez por outras questões correlatas, né? Você não vai ver essa informação. Isso vai te criar a ilusão de que está tudo bem. Né? Isso vai te criar a ilusão de que nada está acontecendo. Então como é que você fura essa bolha? Né? E por que eu estou fazendo isso e falando isso? Você fura essa bolha ao curtir uma variedade de conteúdos e ao se manter engajado numa variedade de conteúdos. O que eu particularmente fiz, eu não tô falando pra todo mundo fazer, eu entendo que as pessoas não querem
se colocar numa situação de estresse mental ou de, né, desconforto, em que você fica deprimido ou ansioso porque você está vendo na sua timeline conteúdos que não te fazem bem. E isso faz parte, eu entendo, essa argumentação. Mas então fique ciente da bolha, ou então separe uma rede social ou um perfil para que você não viva na bolha. Como é que você faz isso? Você faz isso curtindo tudo, né? Você vai curtir desde a Folha de São Paulo, até a Record, até a Carta Capital, a Veja. Você vai curtir postagens de outros países, né? Isso é muito bom, porque isso vai aumentar o espectro da sua rede e vai confundir a sua rede. Ela não vai saber exatamente o que é que você curte. E se você fizer uma rede só para notícia ou só para informação, é melhor ainda, porque você vai ter uma rede que é alheia a essa bolha, ou que na verdade criou uma bolha que seja focada em bolha de informações. Porque o Facebook ele não tem o interesse de te desinformar. Assim, não direto. Não é o interesse principal deles. O interesse principal deles é te engajar na rede e te vender produtos. É só isso, né? Então você fura ao manter a diferença. Você fura ao não excluir seu amiguinho bolsonarista, a não excluir seu amiguinho petista, a não excluir seu amiguinho monarquista, né? Você não precisa manter todo tipo de contato com essa pessoa. Se você não quiser, eu entendo, e eu também não mantenho com todo mundo. Mas você vai continuar vendo o conteúdo. Isso é muito importante para que você consiga entender e dialogar. Porque a gente não sabe, eu não sei. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu não sei o conteúdo que chega para você. Eu não sei o que você tá vendo, eu não sei que informações você tá recebendo, né? Mas falando com várias pessoas do Brasil, eu percebi que elas não estão recebendo muita informação ou estão recebendo informações direcionadas, focalizadas, né, filtradas, através desse algoritmo dessa bolha. Então, eu não sei se o amiguinho ali tá falando besteira, porque ele não chega nenhuma informação diferente para ele, né? E essa bolha, ela não existe só no digital por causa das redes sociais. Essa bolha também existe no pessoal e no analógico, né? Então, se uma pessoa ela só consome Record, ou ela só consome Globo, ou ela só consome Rede TV, ou sei lá que canal que seja, ela não tem a informação completa. Se ela só consome notícia por WhatsApp, ela não tem a informação completa. E aí ela vai estar gritando o que ela estiver gritando, defendendo o que ela estiver defendendo, e ela não sabe por quê. Quer dizer, ela sabe, ela recebeu todas aquelas informações, mas ela não está vendo o resto. Então por isso que em pleno junho de 2020, eu ainda estou tentando insistir em diálogo. Tá? Porque qual é a proporção de pessoas que vivem essa realidade alternativa, né? E é por isso que eu vou falar agora sobre como as fake news se aproveitam dessa bolha digital e analógica. E por que eu tô falando tudo isso? É para explicar como é que as fake news se aproveitam dessa bolha digital e analógica. Então, como você só consome esse tipo de conteúdo, como você tem claramente esse conteúdo direcionado, é muito fácil. Né? Eu faço propaganda pro Facebook, eu trabalho com propaganda pro Facebook e pro Google. E eu sei como funcionam os algoritmos. Então, é muito simples você fazer isso. Você conseguir mostrar o seu conteúdo só para pessoas que já estão numa bolha para sua direção. E isso te permite fazer todo tipo de manipulação. Então, para quem não assistiu ainda, eu recomendo muito o documentário na Netflix chamado... Como é que é o nome? Eu vou confirmar o nome depois para vocês. Mas é um documentário falando sobre o Cambridge Analytica, que se chama, lembrei o nome, se chama Privacidade Hackeada. Então eu recomendo muito para vocês um documentário na Netflix chamado Privacidade Hackeada, que fala sobre isso, sobre a questão das bolhas da fake news. Então essas fake news elas vão se aproveitar disso, desse público que só consome conteúdo, né, de certos espectros, né, de certas direções, para poder martelar na sua cabeça um certo conteúdo. Isso acontece para os dois lados, tá? A fake news ela existe tanto para a direita quanto para a esquerda. A esquerda não pode achar que ela está isenta da fake news e do efeito bolha. Está, sim, sob efeito da fake news e efeito bolha, tá? E qual que é o objetivo deles fazerem essas fake news, esse efeito bolha, de te levar para extremos, de te criar inimigos na sua cabeça, de te colocar paranoias, de distorcer a sua realidade? Isso é uma estratégia antiga, né, que já é usada há milênios, de distorção, né, dessa própria realidade mesmo, que a própria Hannah Arendt, que é uma escritora que é um pouco controversa, mas a Hannah Arendt, ela fala muito bem sobre essa distorção da realidade quando ela fala sobre as origens do totalitarismo, né, e sobre as crises da República, em que ela fala sobre como os Estados Unidos distorceu a...
Enfim, tive um problema aí técnico aí com o vídeo. Enfim, você vê os Estados Unidos fazendo essa distorção da realidade para poder manter a guerra no Vietnã. Porque eles já sabiam, já tinham relatórios da inteligência de que a guerra estava perdida. Mas eles precisavam manter essas notícias falsas, essa distorção da realidade, para convencer a população americana a manter a guerra. Mesmo sabendo que ela já estava perdida, né? E você vê isso acontecendo ao longo da história, em vários lugares, né? Em civilizações antigas já acontecia isso, essa distorção, né? Dá para se comparar aí com os sofistas. Você vê isso acontecendo na Alemanha nazista de Hitler, você vê isso acontecendo na Itália fascista de Mussolini, você vê Stalin fazendo isso, a China comunista fez isso, tá? Pinochet fez isso, a própria ditadura brasileira fez isso. Então, distorcer a realidade é extremamente importante para esse tipo de movimento, para que eles consigam criar, né, te dizer como é que o mundo funciona, e aí eles vão te inventar toda uma porcaria de quem são seus inimigos, de quais são suas paranoias, que estão tentando te matar, de que estão tentando acabar com o seu país, entendeu? Que você tem que ser nacionalista e proteger seu país, porque eles vão tentar destruir seu país. Isso é tudo uma mentira, que ela é inventada em todos esses modelos. Então, se você for lá atrás na história e você pesquisar, Hitler fez isso, Mussolini fez isso, Stalin fez isso, entendeu? A China fez isso. Todos eles fazem isso, porque é importante, é para manter a população, né, no cabresto e manter a população seguindo os interesses deles, né? Então é normal o que o nosso presidente está fazendo. Isso não é normal no sentido bom, mas tipo assim, já foi feito, é batido o que ele está fazendo. Né? E por isso é muito importante ficar ligado na bolha e ficar ligado nas fake news. Então essas notícias falsas, elas acabam criando isso. E elas geram esse problema muito grande que está tendo agora de informações insuficientes e de crenças sobre o vírus. Então você não sabe o que está acontecendo no Brasil inteiro. Seus números não são confiáveis porque as fontes oficiais não são confiáveis atualmente e as fontes que reportam também não podem ser consideradas confiáveis, porque você tem uma briga ideológica tentando puxar os lados, né, as coisas para os dois lados, e isso acaba criando essa distorção. E aí como é que você sabe o que é real, sendo que, né, não estão te contando, você não é um virologista, você não é epidemiologista, você não tem acesso aos números, você não é o ministro da saúde, você não é o presidente, você não é o governador, você não sabe nada disso. A verdade é, você não tem as informações, você não tem os fatos. O que te passam é o que te passam, né? Você está à mercê da boa vontade das pessoas para que elas te passem informações, para que elas te passem boas informações, né? E com a bolha, isso é muito pior, porque você está completamente à mercê da vontade das pessoas. Porque elas sabem quem você é, elas sabem como te dar informações, elas sabem como manipular a sua realidade, tá? E aí, com isso, chegam informações insuficientes sobre o vírus, chegam desinformações sobre vírus, né? E fica essa crença de que, não tem jeito, todo mundo vai pegar, porque o Brasil já era, não dá. Entendeu? Sendo que não é verdade, né? O Brasil tá na situação que tá por desinformação, por mau caratismo e por manipulação de informação. Então, o importante é sempre tentar quebrar a bolha e tentar conseguir o máximo de informação possível. Se manter informado da situação. E aí o objetivo desse vídeo é esse. É só, tipo, criar esse alerta para que vocês fiquem aí muito ligados na situação do Brasil. Porque a situação tá escalando, tá? Não ficarem ligados só no Brasil, porque a situação fora do Brasil também está escalando. E, enfim, essa pandemia ainda tem muita coisa para acontecer, tem muita água para rolar. E aí esse vídeo é basicamente com esse pedido. Quebrem a bolha, furem a bolha, expandam as suas informações. Parem de acreditar em um único canal de notícias ou em alguns canais de notícias, entendeu? Saiam só das redes sociais, dialoguem entre si. Esquerda, direita, Bolsonaro, Lula, seja lá a merda que você estiver acreditando, a merda que você estiver seguindo. Lembre-se que a realidade só é completa se você vê todos os lados. Se você só olha para norte, você só vê norte. Se você só olha para sul, você só vê sul. Então é isso, galera. É só um vídeo de domingo aí para vocês refletirem, para vocês darem uma olhada, repensarem e expandirem e quebrarem, furarem a bolha de vocês e voltar, né, para organização. Se organizem para impedir que o Brasil vá para uma vala ainda maior do que ele já tá. Beleza? Valeu, galera. Vamos deixar o Brasil melhor, velho.